Olha aí, legal. Estamos chegando para esse bate-papo, estamos chegando para falarmos hoje de um assunto que está em voga, um assunto muito importante, um assunto que está tomando conta dos rádios no Brasil, no mundo todo. Nós vamos falar da força da web, né? A tecnologia que está chegando também na comunicação. Antigamente, lá no tempo do Odir Pedroso, em 1900 e mais um pouco, o rádio era totalmente diferente do atual. Eu estou com Anderson Nunes. O nome de batismo dessa fera é Anderson Alexandro da Corédio Nunes. Ele é filho do meu amigo Altevir Nunes. Trabalhamos juntos lá em Naviraí, o Altevir. E o Altevir, esse ano, né, ele passou por umas complicações de saúde, veio a falecer. Tem o nome dele, inclusive, sacramentado lá em Naviraí, em um órgão que a população exigiu e não poderia ser de outra forma. Ele foi vereador, comunicador, desde 1980 ele comandava o programa Alegria Sempre, quando começou a Rádio Cultura de Naviraí com o senhor Ernesto Dornelles. Eu me lembro que o programa dele, a abertura Alegria Sempre, aquela trilha bonita, e a primeira música do Roberto Carlos, né? Isso o tempo todo, sempre alegre, sempre descontraído, deixou realmente um legado. Independente de qualquer situação, mesmo bravo, ele era alegre. O Anderson é professor, ele também é formado em comunicação social, publicidade e marketing, e é do staff da Unigran, está aqui em Dourados, radialista também. Enfim, ele vai falar aí, né, sobre o que ele desenvolve nesta área. Um abraço para você, muito obrigado, é um privilégio te ver, e o tempo passa, hein, Anderson? Te conheci pequenininho, menininho, e hoje você está aí, né? Um abraço para você, vibrante, sempre alegre. Um abraço, eu agradeço já o convite, uma boa noite para você, para o Odir, a gente bater um papo, falar um pouco, né, desse meio de comunicação eu falo, tão gostoso, tão envolvente que é o rádio, que desperta o nosso imaginário, que transcende aí espaços e limitações, né? E estar com vocês para a gente falar um pouquinho disso, os assuntos que surgirem aí a respeito disso, das inovações. É bem legal e é realmente um privilégio estar aqui, conversar com você, como você disse, desde pequenininho, já acompanhava o seu trabalho nas transmissões esportivas, pelos corredores da rádio, pelo meio de imprensa em si, e é bem legal e o tempo passa, meu amigo. Pois passa, é verdade, veja bem, né? E o Anderson, então, ele vai falar para a gente daqui a pouquinho sobre o porquê, se ele foi induzido pelo pai, quem que inspirou ele para começar a adentrar nesta área de comunicação, né? Porque geralmente é difícil, de repente o pai vai daqui, mas fala, filho, vai estudar, vai fazer tal outro curso, se houve o empurrão ou não. Aqui, com 3 gerações, né? O Anderson no meio da tecnologia, da modernidade, nós um pouquinho mais, e o Odir, que é realmente o decano. O Odir lá de trás, que bom ter você aqui, ele sempre com o netinho, sempre com o pessoal trocando ideia com ele lá na casa, e ele está por aqui. Odir, você, evidentemente, que tem as melhores lembranças do nosso querido Altevir Nunes, né? O Odir, que é comunicador aqui em Dourados desde a época de 65, 66. É isso, Odir? Sem dúvida. É uma alegria vê-lo, viu, Anderson? Eu conheci você pequenininho também, viu? Conheci muito seu pai. Eu quase acabei ficando em Naviraí, porque eu vim com o Luiz Franco para Naviraí para fazer um evento jornalístico, e a cidade nos chamava a atenção, e aí estava para acontecer a inauguração também da Rádio Cultura, né? Aí foi aí que a gente quase que ficou, mas não deu certo, a gente teve que voltar para Prudente. Mas conheci seu pai, uma pessoa dinâmica, e é aquilo que é, a gente fala, filho de peixe, peixinho né, pô? Né? Fruta não cai longe, né? Fruta não cai longe do pé. É uma profissão que a gente não fica rico, mas pelo menos nos engrandece, né? A gente tem um caminho muito largo de amizade, isso é que importa. Nem sempre o dinheiro é importante. O que importa é o nosso comportamento e a nossa convivência familiar e de amizade também. Um grande abraço para você, Anderson.
Conheci Opa, você obrigado. como Alexandre, né? Igualmente, aí, Odir, um abraço para você, é um prazer aí receber as suas palavras por aqui. Tá certo, e o pessoal de Naviraí também, você que conhece o Anderson Nunes, você que já ouviu o Anderson, você que é fã dele na região, pode deixar o seu recado aí, que depois a gente passa para ele, ou então ao vivo aqui a gente vai trocando ideia. Fala do início da sua carreira, você nasceu em Naviraí, quase que dentro da rádio, e conta a tua história pra gente aí, Anderson. Verdade, Silva, a minha história se confunde aí, pessoal com a de trabalho, né, com a profissional. O meu pai, a mãe, o pai veio em 80, né, para Naviraí. Foi, aliás, eu ainda falo como se estivesse em Naviraí, né, ainda estou nessa transição. Hoje eu moro em Dourados, mas em 80 o pai foi para Naviraí e ele morou aí nos fundos da rádio. Né? Um pouco depois a minha mãe veio também e eu nasci no Hospital São Lucas, em Naviraí, com o doutor Francisco, o doutor Antonito, essa galera. E realmente, eu cresci ouvindo rádio. Eu cresci ouvindo uma vasta gama de estilos musicais. Tem músicas que eu, às vezes, estou cantarolando, ou escuto e falo, poxa, essa música me lembra da minha infância. Eu só olho assim, mas isso não é da tua época. Eu falo, mas não teve para onde fugir, né? Eu sou também da época de Akai, de cartucheira, de mesa Radiolab, de picape Radiolab, viu, Silva? Eu tenho esse contraste aí, ó, dessa época analógica com o computador. Então, eu lembro de infância... Participou da transição, sim, né? Sim, com certeza. As maletinhas Shure lá, tudo com LP. Alô, estúdio, tá ouvindo? Dá um corte. Essas coisas aí. Então, eu vivi isso. Não teve para onde fugir. Eu lembro pequeno, tinha uma estante em casa com um aparelho de som e eu me lembro como se fosse hoje. Meu irmão até levou esse som aí para o Paraná. Eu brincava com as fitas cassete embaixo do aparelho de som, que elas encaixavam certinhas, como se fossem as cartucheiras, aquelas Top Master, né? E eu brincava, meu pai abrindo o programa, eu já brincava ali, então não tinha para onde fugir. Eu conhecia já desde pequeno como operar, apertar qual botão, fiz algumas coisas erradas lá por aí, o padrinho puxava a orelha, meu padrinho, o Sr. Ernesto Donelis, então eu cresci no estúdio. Né? Exatamente, faz parte também da minha vida. E em 95, eu já comecei a falar, olha, isso aqui é legal, cara. Eu quero isso aqui para minha vida. O pai nunca induziu, na verdade, nunca falou, você vai aprender, ou você vai... Só que o dia que eu falei, olha, eu tenho interesse, ele falou, isso aqui é sério. Isso aqui não é brincadeira, horário, né? Uma coisa assim que o pai pegava muito no pé, horário. Eu fazia... A gente tem que aprender, né? Quando estava aprendendo, a gente fazia vários horários. Então, programa do seu J. Narciso, 4 da manhã, abria a rádio, soltar prefixo de abertura. Eu lembro até hoje, era uma mensagem muito bonita, que era a oração da manhã, e tinha os LPs, os fundos do seu J. Narciso. Você tinha que aprender muita coisa. Então, você tinha que passar por todos os programas se você quisesse entrar na rádio. Era aprendiz. Isso eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos. E logo depois comecei a aprender já... O meu padrinho de sonoplastia, que naquela época era dividido, né? Um vidro para lá era o sonoplasta e do outro lado era o locutor. Então a gente tinha que pegar todos os macetes, era rápido, não tinha nada de computador, não. 1 segundo fora do ar a rádio, meu amigo. O senhor Ernesto Dornelles vinha lá da sala dele e batia lá. O que está acontecendo aí? O que está a rádio fora do ar? Era só um intervalinho de um comercial para o outro. Então, assim, era uma época muito boa, eu me encantei. Eco feito no Akai, né? Então, a gente não teve para onde fugir. Eu gostei muito. Logo depois que o Marcos saiu, então, 2 meses de aprendizado, 3 meses. O Gilberto daí, na época, o seu Gilberto Pimpinati, falou, olha, o Marcos está saindo, você está aprendendo, dá conta? O negócio é sério. Eu falei, não, quero a oportunidade. Rapaz, o primeiro dia naquela cadeira... E eu fazia o programa do meu pai, 7 da manhã, então eu saía de casa com ele. Já tomava café da manhã com ele já, olha, tem que ser certo, isso aqui, aquela vinheta tem que cruzar as vinhetas com a música. Ele já dava os toques ali. Ó, Canção Esperança tem que ser o fundo certinho, não pode ficar sem fundo. E ele era muito rígido nisso, sabe? Ele levava muito ali nessa rigidez. Então, não teve para onde podia ser. Né? Já com 13, 14 anos, Rádio Cultura de Naviraí, trabalhei aí nos primeiros passos em rádio profissionalmente, né? Tirando a infância,
foi ali na sonoplastia. Olha que bacana, hein? Você fez aí explanou, né? Esse início tão bonito, e todo início é assim, não tem moleza não, né, Odir? Você também está aí passando, com certeza, um filme na tua cabeça, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu comecei, que nem o Anderson falou, eu tinha um colega de escola que o pai dele tinha uma emissora de rádio lá em Goiânia, a Rádio Independência, que hoje não tem mais. Então, nós estudávamos de manhã e à tarde eu ia para a emissora. E eu ficava prestando atenção no operador de som. Aí, um belo dia, como todas as oportunidades surgem na vida, faltou, e eram 2 horas da tarde, mais ou menos, e aí o cara que estava às 6 da manhã, que tinha que sair ao meio-dia, né, ele já não aguentava mais, ele não almoçou, né? Então, o senhor João Vieira da Paixão falou assim: Odir, você sabe mexer com esse trem aí? Eu falei: eu sei. Sabe mesmo? Sei. Sentei na mesa, companheiro, e dei o show. E era na base do 78. Né? Uau! E depois veio o 33, aí você tinha que mudar na borracha e com velocidade. Na borracha. O acetato é o disco de propaganda, né? E você tinha que mudar bem rápido de um prato para outro. Aliás, até havia uma disputa entre os operadores do pessoal da Rádio Anhanguera, da Brasil Central, né? E depois a gente se reunia. Pô, você furou, você fez isso, fez aquilo. Era uma concorrência. Legal. Depois a gente foi para Prudente, trabalhamos na Rádio Comercial, na Piratininga, no 84, e aí o velho Jorge apareceu lá, falando que tinha comprado uma rádio no Mato Grosso, que era Mato Grosso 1 ainda, e aí a gente veio para Dourados e a gente saiu muito pouco daqui. Né? Mas eu fico muito feliz quando eu falo disso, ainda mais falando de uma geração, né, muito, muito anterior à sua, né? Mas mesmo assim você ainda pegou a CAI, né, pegou o Top Master, que aliás eu fui... Com gosto, com honra. Tinha separado, depois conseguiram fazer uma torre lá em São Carlos, em São Paulo, né? Fui várias vezes comprar equipamento lá, os cartuchos, né? Essas coisas. Eu fico muito feliz de rememorar isso, viu, Silva? Montar cartucho era uma arte, né, seu dia? Sem dúvida nenhuma. Aí depois a gente vai evoluindo. Aí eu comecei a fazer esporte, aí fui fazer noticiário, fui redator, e a coisa foi mudando, né? E aí eu não consegui parar até hoje, mas hoje a gente faz tudo na base do computador. Veja só, nós estamos aqui hoje graças, né, à cibernética tão avançada que nós vivemos hoje. É verdade. A Gillette ficou para trás muito tempo, né? Nossa, a Gillette para fazer emenda, né, Anderson? Com certeza. E fazer os comerciais do cartucho de 30 segundos, 15 segundos e 45. Cortar aquela fitinha. Vinha aquela réguazinha. Certinho, né? Ângulo de 45 graus e tal. Tinha uma fita própria para colar. Exatamente. Eu fiz muito bom, isso. Legal lembrar disso, né? Eu acho importante lembrar disso. Sem dúvida. Eu falei dia desse, eu vou contar minha história para meus netos, se eles não chorarem, eu vou dar um cascudo neles. Quem está te mandando um abraço, Anderson, é o Ivo Leite, lá de Naviraí. Ô, Ivo, grande amigo. O Ivo, rapaz, eu lembro uma vez... morava no BNH Velho. Meu pai chamava carinhosamente, certo? Carinhosamente, de Vila Churupita. Pessoal lá do BNH Velho, lá da escolinha do BNH. Eu lembro uma vez o Ivo tinha uma Kombi, meio bege, meio amarelinha. Isso. Eu lembro uma vez ele chegando com um pacote daquelas balas chiclete. Que delícia, cara. Eu lembro dele entregando, isso aqui é para os teus meninos aí e tal. Um abraço, Ivo. Um grande abraço para você. O pai lhe estimava muito, assim como eu lhe estimo, viu? Gente boa demais. Bom, demais. Da cultura você já pulou para Carandá, já profissional, Anderson? Na verdade foi assim, o Silva. Eu comecei a trabalhar com internet daí. Quando foi em 97, eu estava na cultura. Eu fiz um curso numa escola de informática que tinha na Viraí.
E, posteriormente, essa escola de informática se tornou, na época, BBS, que era, antes da internet, tinha um sistema de conexão meio similar, mas era local, chamava-se BBS. E depois se tornou internet. E eu fiz um curso de manutenção lá, e uma pessoa que, inclusive, é de Dourados, que eu trabalhei depois com ele aqui, o Cássio Franchini, falou para o dono da escola, falou, olha, tinha um rapaz... ele fez um curso de montagem aqui, é um cara bom para trabalhar com internet, para fazer instalação. E eu comecei a trabalhar com internet. Logo depois dessa explosão, né, do começo da internet de escada e tal, abriu o UOL, a mesma empresa, né, tanto a escola lá quanto o Cássio Franchini aqui abriram o UOL Dourados. Isso no ano de 99. Aí o Cássio falou, olha, quer vir trabalhar em Dourados? Aí eu vim para Dourados. Morei aqui de 99 até 2001. Aí eu comecei a mexer com página, efetivamente, desenvolver websites. E a rádio precisava, a cara da FM precisava de um site. Já tinha um website, mas queriam reformular. Eu comecei uma conversa com um cara que hoje eu falo que ele é um irmãozão mais velho, o senhor Marcos Antônio da Silva, o Marcão, lá da Carandá. Hoje, proprietário da Maracaí FM, em Itaquiraí. E ele falou, não, olha... vamos fazer um site. E começou esse contato. Eu falei, ó, ele me falava dos softwares de automação, coisa que eu já pirei, né? Eu olhei lá, PS Digital, DigiRádio, me mostrava essas coisas, e como eu já entendi um pouquinho de rádio, e estava nesse rumo da TI, da informática, eu falei, poxa, juntou os dois aqui, meu. Não tem para onde fugir. E começamos a conversar, trocava ideias, mexer com SoundForge, que é um software de edição, de áudio, e a gente trocava dicas. Falou, Marcão, descobri isso aqui, a gente faz o efeito assim, e ele, olha, cara, achei uma versão nova, tem um plugin legal assim, e começamos a estreitar essa amizade. Aí, quando foi em 2002, eu praticamente migrei para dentro da Carandá, trabalhando com TI ainda, montaram um cantinho para mim lá, junto com o Júnior Lopes, um cara também que me ensinou muito de rádio, eu devo muito a ele, sempre falava, ó, bicho, faz assim, faz assado, melhor assim, assim não. É um cara que me ensinou muito. E ele junto lá, o Júnior, foi muito bacana de ceder um espacinho lá. E daí surgiu uma oportunidade. Isso é muito engraçado. Um final de ano, o Marcos já sabia. Uma vez eu falei para ele, poxa, Marcão, meu sonho aqui de rádio é fazer locução e fazer o Love Songs. Love Songs é um programa romântico da Rádio Carandá, muitos e muitos anos no ar, décadas no ar, desde que inaugurou a rádio em 89. E eu falava dele, falei, pô, quem sabe, né? Quem sabe? E ficou isso no ar. Quando chegou, perdão, no Natal, Marcão chegou e falou assim, onde você vai passar o Natal? Eu falei, bicho, só eu e meu pai aqui, acho que eu vou passar por aqui mesmo, né? Eu e meu pai e minha mãe na época ainda, eu vou passar por aqui mesmo. Ele, olha, você não quer cuidar das coisas aqui no dia 25? Opa, quero. Na hora, assim, na lata. Eu quero sim. Eu falei, então beleza. Ó, vai soltar as músicas, vai cuidar a gente brincava que era o PS digital, a gente chamava de Paulo Sérgio, porque ele fazia automático, né? Nessa época já fazia, a gente brincava, ó, você vai cuidar lá do Paulo Sérgio, e hora certa, soltar música. Hora certa, soltar música. Beleza? Beleza, tranquilo, beleza. Não teve jeito, cara. Começo, hora certa, música, hora certa, já saiu um boa tarde, dali a pouquinho, valeu sua audiência, Carandá FM, na época, a número 1, era o slogan da rádio, e, de repente, Marcão me ligou. Ô, bicho, era só hora certa aí, pô. Eu falei, boa tarde, boa noite, tá. Ele falou, ó, tá legal, mas segura a onda. Segura a onda aí. E foi o começo ali. Depois, acho que umas 2 semanas ou 3 semanas, o Celso Ribeiro, que fazia o Love Songs na época, entrou de férias, e ele falou, olha, férias do Celso, bora fazer o Love Songs? Eu falei, rapaz, é agora. E aí começou. Aprendi muito, fiz o Love Songs nas férias do Celso. Depois de mais um tempo, surgiu a oportunidade de fazer o meu primeiro programa, vamos dizer assim, meu, chamava-se Rádio Peralta,
no sábado à noite. Era um programa mais jovem, música dance, baladinha, música baladinha. E beleza, bora fazer. Aí foi. Surgiu o Rádio Peralta, depois comecei efetivamente a fazer as folgas e as férias do pessoal, já efetivado, né, como locutor. E posteriormente surgiram outras oportunidades. Aí eu fui para Campo Grande em 2005, se não me engano. Fiquei lá até 2006, só que eu nunca desgrudei. Todo final de semana eu voltava para Naviraí para fazer rádio. Para não perder, meu pai dizia, você não pode perder a boca, entendeu? Vai lá, vai para Campo Grande. Fiquei morando 2 anos em Campo Grande, mas final de semana rádio. Voltei para Naviraí, conversei com o Marcão, falou, olha, as férias estão aí, bicho. Topo fazer? Topo. Beleza. Voltei a fazer as férias da galera, voltei a fazer as folgas. Aí surgiu a oportunidade na TV+, como editor de vídeo, fui para lá também trabalhar em TV. Aí teve uma saída, acho que o próprio Celso, agora não vou me lembrar, desculpa, perdão. Saiu um locutor e fui efetivado daí. Já não era mais folga, não era as férias, aí na carteira, o locutor aí de um programa na Canandá. Então, desde 2002, fiquei 13 anos na Canandá FM. Eu me lembro de uma partida de futebol, você estava fazendo mesa, alguma coisa, e até plantão, uma coisa assim. Eu passei por Naviraí e envolvi. Você ajudou também na equipe de esportes, né? Ô, Silva, eu comentei rodeio, para você ter uma ideia. Que isso? É assim, o Marcos era muito parceiro, sabe? Sempre foi, ainda muito parceiro. E ele falava, olha, verdade, eu preciso... A gente vai transmitir o rodeio da Exponave ao vivo. E, na época, o locutor que sempre fazia, não pôde fazer, não sei se ele estava viajando ou estava de férias. E você topa fazer? Eu falei, caramba, Marcão. Rodeio. Ele falou, rodeio. Eu falei, bora. Fui lá pesquisar como é que funcionava os 8 segundos, o que era apelo, quando que era rewrite, todo o contexto. Beleza, vamos narrar. Montaria. Não narrei, mas comentava. Não, comentava. Entendeu? Narrar não, comentava. Porque assim, tinha um locutor na arena... Um vocabulário diferente, né? Exato, completamente diferente. Então o locutor na arena narrava a montaria e o Marcão falava, e aí, Anderson, o que você viu? O que aconteceu? Ele falou, olha... Apelo para ele, não valeu a montaria, encostou a mão ali na cabeça do touro e o juiz determinou, apelo, nota 0, Marcão. Então era esse o esquema, entendeu? Cada montaria sai alguma coisa e patrocínio. Me virei nos 30, deu certo, sabe? Então, que bacana. E aí surgiu a oportunidade do plantão. O plantão esportivo, o Beto fazia o plantão esportivo. Aí o Beto também se ausentou da emissora, ele foi para a Band FM, lá em Foz do Iguaçu, e surgiu a vaga. Marcão, Anderson, bora fazer o plantão? Bora fazer o plantão. Não tem tempo ruim. Eu não sou muito do futebol, apesar de ter jogado até os 12, 13 anos, joguei muito futebol de salão, no time do Simon, que hoje é vereador em Naviraí. E ele sempre chamava, bora jogar um salão, valendo uma caixinha de tubaína, sabe, esse tipo de coisa, e ia jogar bola. Mas nunca fui assim, sabe, ô Silva, de acompanhar jogo e tal, mas me obriguei, fui lá, acompanhei. Como que é o plantão? Como que funciona? Rádio Eldorado, Rádio Globo, Record, muitas rádios aqui do Mato Grosso do Sul, fala como que funciona, qual que é a dinâmica. E também de escutar o Beto, a galera trabalhando. E até que daí fui. Plantão esportivo, Anderson, nosso... querido amigo, o Daniel Santos, ele chamava... Não, ele, sensacional, aprendi muito com ele. E o Daniel chamava lá do estúdio e atenção, lá no estádio das Moreninhas, o que está rolando? O Biratão 1, Operário 0, clássico Palmeiras e Corinthians 0-0 lá no Itaquerão. Então, foi aprendendo. Foi adquirindo experiência. Eu nunca tive tempo ruim para rádio, ô Silva. Para nada, aliás. O pai me ensinou muito isso. Eu acompanhei isso daí. Ô, Anderson, então vamos chegar aqui para a nossa pauta, que é a questão... Deixa eu falar uma coisa, Silva. Tá. O Anderson falou a respeito de comentário de rodeio, e aí eu imediatamente eu lembrei do Zé do Prato, que foi o primeiro locutor de rodeio lá de Martinópolis, nós trabalhávamos juntos.
Né? Ele era sensacional. O Negão era show de bola. E ele começou toda essa história. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Rádio Martinópolis. Lá, aliás, em Regente Feijó. Depois ele foi para Martinópolis, depois ganhou o mundo. Né? Um grande professor. E o interessante que o pessoal fala, mas como que um negão desse analfabeto, né, narra um rodeio? E olha, e a voz sensacional do Zé do Prado. Né? Eu falo, vocês estão enganados com o negão, ele não é analfabeto, não. Analfabeto são vocês de não entender ele, pô. Mas um inovador no esporte do rodeio. Né? Serviu como escola, né? Comentário, tem um comentarista, tem um narrador. Ele foi o primeiro narrador, se me permite, Odir, ele foi o primeiro narrador, mesmo na dificuldade técnica, não tinha ainda, naquela época, microfone sem fio, era muito caro. Não tinha. Puxou o fiozão, foi o primeiro narrador a fazer a narração de dentro da arena. Tá? Sim, me corrija se estiver errado, mas até onde eu tenho informação, ele foi o primeiro narrador. Não, mas eu convivi com ele, eu sei. Eu convivi com ele. Aí o cara falou, pô, mas é loucura narrar rodeio. Né? O cara cair, fica lá 8 segundos, cair, e depois. E era uma forma técnica, né, de você fazer. Ele criou o vocabulário do rodeio. E depois, é claro, isso tudo evoluiu com o Marcos Brasil, com a Asa Branca, muitos outros, né, que agora não vem à memória. Mas ele criou tudo isso. Né? E eu tenho uma alegria muito grande de ter convivido com o melhor, na minha concepção, o melhor e maior e criador da narração do rodeio, que foi o Zé do Prado. Sem dúvida. José Maria Martins, parece-me que era o nome dele. Para quem não conhece, buscar aí no YouTube. Por favor, façam isso. Tem uma narração dele, esse boa noite dele, que ele tinha umas coisas caricatas de pegar o microfone e afastar para dar aquele efeito de espaço. Ele trazia. Então, boa noite, aquela coisa sensacional. Ele era marco da narração. Muito bom. E aí, uma voz extraordinária. Começou tudo isso aí. Alguém tinha que começar, né, Anderson? Alguém tem que dar aquele pontapé, né? Tem que dar o primeiro chute, como diz o outro. Mas além de tudo, além de começar, foi um excelente professor que fez uma grande escola pelo Brasil afora. Sem dúvida. Brasil e muitos. E América do Sul, América, olha, com certeza o mundo conheceu o Zé do Prado, né? Ô Anderson, qual foi o rádio que te marcou em Naviraí? Você fala assim no sentido de programa, de conteúdo? Você já falou do Marcão, né? Que o Marcão, sim, o Júnior, mas, enfim, como é que foi? Evidentemente que o teu pai não vale, porque esse é o número 1, mas assim, chamou a atenção realmente, tanto na cultura, que era só, depois veio a Carandá, depois a Rádio Cidade, né? Está falando do estilo, né? Sim, você criou o seu. Eu sempre gostei muito do Marcos, sabe? Agora, não vou puxar sardinha, mas... E agora, quando eu trabalhava na Fênix, que é no provedor de internet, a gente fazia um plantãozinho na hora do almoço. E tinha um programa que eu gostava muito, o Júnior Lopes fazia, eu sempre gostei do estilo do Júnior. Ele fazia o almoço especial, se não me engano o nome do programa. E era uma pegadinha um pouco mais suave, eu gostava da cadência do programa. A parte do Marcão, ele fazia o Sertanejo Bom Demais, na Rádio Carandá também. Mas é inevitável, agora eu vou ter que ficar em casa mesmo. Eu gostava de ouvir o meu pai, sabe? Até quando eu ouço fitas, eu tenho aqui uma caixa que eu vou digitalizar tudo isso, para a gente montar um museu digital. Tem muito conteúdo do pai para colocar à disposição. Então ele fez muitas coisas também. Narrou futebol, fez programa alegre, fez programa de paixão, de amor, fez carnaval, muitas coisas. E é isso que o pai me chamava a atenção. Tudo. O pai, eu não tenho uma coisa que eu não lembro de rádio que ele não fez. Sério mesmo. E um outro detalhe também, que eu não sei se você trouxe, né, como legado dele também, um exímio, excelente contato, vendedor, né? Ele o pai faturava muito. O pai, assim, tinha o carisma dele, é algo dele.
Ele tratava a pessoa mais simples, o mais simples. Tinha um cara que ele sempre abraçava e falava, e aí, como é que tá? Tinha era um andarilho, um rapaz, que o pessoal chamava ele de Oi, gente, lá em Naviraí, que ele gritava, Oi, gente, sabe? O Tonho da Ana, claro. E o Tonho da Dona. Então, essa questão do networking que a gente fala hoje, uma palavra bonita, né? O pai tinha o famoso networking, é por conta dessa simplicidade dele, de tratar todo mundo igual, de ser humilde, de juiz, prefeito, governador, senador, vários, eu não vou citar nomes aqui para não ficar, mas grandes nomes da política, chegava em Naviraí, ligava para o pai primeiro, entendeu? Ô, Altevir, tô indo para Naviraí amanhã, tá? E a gente sabe que não é o interesse político, sabe? Chegava lá, o pai chegava lá, o cara nem falava de política, o cara falava, e aí, como é que tá aí, como é que tá as coisas aí, queria saber coisas da cidade, e queria realmente bater um papo, né? Laços com artistas, o pai tinha essa simplicidade de conseguir gravar vinheta com gente que nunca, sabe, não queria, era taxado como chato e tal. Michel Teló, do Grupo Tradição, Gretchen, olha só, vamos falar da Gretchen, que hoje, em mídias sociais, a Gretchen é um marco, sabe, de memes e de presença digital, de influenciadora, né, de comunicação. Então, ele tinha contato com a Gretchen, tinha contato com Christy Ralph, Chitãozinho Chororó, enfim, a simplicidade dele, ele contagiava. Então, acho que isso facilitava muito a questão comercial dele, né? O pessoal falava, quero anunciar, mas eu quero anunciar lá no programa da UTV. Ele tinha isso, realmente. A alegria sempre. Primeiro foi a alegria total, quando ele chegou do Paraná. Aí chegou em Naviraí, ele fez acho que uns meses ainda alegria total. Eu falei, não, aqui é alegria sempre. Pode ser nem tão alegre assim, mas alegre sempre. Então aí ficou esse marco dele. E a primeira música, né? E a primeira música do Roberto Carlos. Sempre. Totalmente Roberto Carlos. Ele entrevistou o Roberto Carlos em Guarapuava, né? Ou no Paraná, coisa assim. Eu me lembro que ele mostrou uma foto, né? Exato. Teve um show pessoal, se não me engano, me falha a memória, Salão do Guairacá, que era um clube lá de Guarapuava, no Paraná. E teve o show do Roberto Carlos lá, bicho, acredita? Era uma brasa, ele mostrou a foto. E ele transmitiu pela Rádio Atalaia, onde ele começou. Né? Ele começou na Rádio Atalaia com 16 anos e já foi cobrir Sargentelli, Roberto Carlos, Bianca não... esses artistas da época, assim, Jovem Guarda, os Incríveis. Vanderlei. Sabe? Sim, esse artista, ele ia fazer a cobertura pela Rádio Atalaia e pela difusora. Muito bem. Bom, aí na política ele já começou em Naviraí, apesar da política que ele já fazia naturalmente pelo estilo dele. Mas, Anderson, vamos falar então do momento que é a Rádio Web, né? A Web. O Brasil está preparado, está chegando. Como é que você vê? Até porque a gente tem acompanhado aí webs para toda quanto é lado, tudo quanto é banda, né? É a febre do momento. Silva, é um super formato, né? A gente transpôs essa limitação que o RF, né, a radiofrequência tem, mas eu vejo uma potência muito maior de difusão, claro. A web rádio tem essa questão da personalização, da segmentação, da qualidade sonora, da interatividade, da profusão de meios, sabe? De você colocar vários canais trabalhando aí, não só pelo som, né? Mas a web rádio proporciona uma vasta gama de conteúdo que você pode colocar. Eu tenho minha web rádio, mas eu posso tocar ela no computador, no celular, na TV, no carro, né? E até na rádio RF eu posso tocar uma web rádio. Então, esse poder de multiformato da web rádio, e a gente, vamos falar a verdade, já não é de hoje, mas está se tornando cada vez mais forte, dado até que equipamentos aí já estão aptos, você liga o Wi-Fi nele e sintoniza rádios do mundo inteiro. Né? Softwares que você pode sintonizar qualquer rádio do mundo inteiro, está muito fácil.
né? E antigamente tinha a limitação da banda de internet, o custo do plano de dados, mas hoje, para você ouvir uma rádio aí, você não gasta nada, né? A galera ouve muito pelo smartphone, o plano de dados hoje proporciona você poder ouvir uma web rádio em qualquer lugar. Vou colocar aí, por exemplo, o aplicativo Radiosnet, né, que é do radios.com.br, você ouve rádio de qualquer lugar, sabe? Com qualidade ali extrema. Então, é sim um veículo, é profissional quando é feito com profissionalismo, tá? A gente não pode também deixar de colocar que é importante o profissionalismo nessa parte. Abre-se um leque de possibilidades para qualquer um fazer uma rádio, colocar um conteúdo no ar, mas assim como qualquer outro tipo de conteúdo, a própria audiência tem esse papel de dar uma peneirada ali, né, nesse conteúdo. Mas sim, concordo com você que a web rádio hoje é muito forte, tem grande presença, tem um alto poder de alcance, e trabalhar de forma profissional, com certeza é uma força que está aí e tem que ser olhada de perto. Viu, Anderson? A gente tem exemplo já que está dando... Viu, Silva? Só falta uma coisa. Eu tenho uma irmã que morou 28 anos no Japão. Ela fala, você não entende o que ela fala até hoje. De tanto que ela morou lá. Então, ela tinha internet no carro, ela ouvia, né, o rádio via internet no carro. Aqui ainda, esse negócio eu não sei o que é que está trancando essa pauta, né? Para a rádio digital, né? Gratuitamente, né, como no Japão e em outros lugares, né? Essa cláusula de barreira aí que eu não consegui entender até hoje. Por enquanto, ela não é muito de graça, não. Você tem que estar ainda fazendo investimento. Mas na hora que a coisa ficar de graça, e vai ficar ainda, é só o Congresso ou alguém corajoso para botar em pauta essa discussão, né? Aí sim vai ter uma grande concorrência e as FM que se cuide, né? Apesar de ela não vai acabar, a FM não vai acabar, mas ela vai ter alguém no calcanhar de Aquiles dela, que é a web rádio. É mais gente no ar. Né? Mas o Anderson fez uma colocação bacana aí que diz respeito ao material humano, né? A criatividade, a inteligência, a interatividade. Outro assunto também muito em pauta e discorre para a gente é a questão. Posso colocar uma coisinha antes, aproveitando o fator que o Odir colocou muito importante? No Brasil, não é comum, mas fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, existe isso Japão, né? Existe Canadá. A gente chama as rádios digitais via satélite, tá? Sim. Então, os receptores via satélite dos veículos recebem o conteúdo por sinais digitais, e isso não é novo. Isso aí é muito antigo. Sim, tá? Sem dúvida. A Signos, quem quiser conhecer mais, a Signos é uma das empresas que fazem a difusão dos canais digitais de áudio via satélite, e nos Estados Unidos, qualquer carro sai da concessionária com um rádio que tem recepção digital via satélite. Assim como tem as TVs por assinatura, que são as pagas, também tem as abertas, né, nos rádios digitais aí via satélite. Então, é algo que faz falta aqui, né? Sim. E hoje, Odir, a gente tem também uma facilidade que os próprios automóveis hoje estão saindo ali com uma conexão Wi-Fi ou Bluetooth, certo? Sim. Então, você compartilha a internet ali do celular, então um plano para você ouvir uma rádio aí, tecnicamente falando, tá barato, certo? Quase não gasta plano de dados. 128, 64 reais. Os ônibus agora tudo tem Wi-Fi. Tudo, exatamente. Até onde você carregar o seu telefone se faltar bateria. Sem fio, sem se coloca lá, o celular está carregando. Então a gente tem esse aval da tecnologia, né? É algo a ser aproveitado muito. Eu acho que até é uma questão de a gente tratar culturalmente em como utilizar, em como difundir, em como trabalhar. Esses tempos eu saio de casa, eu ligo o rádio, certo?
Então, eu escuto, aqui em Dourados, eu escuto aí a 92, a 94, então tem os amigos aqui, Nelson Sudário, um grande amigo do rádio daqui, e outros nomes aí. Então, estou sempre sintonizado. E de vez em quando eu dou uma variada. O que eu faço? Eu plugo o celular no carro, e vou ouvindo. Eu gosto muito de rock, sabe? Eu gosto de todo quanto é tipo de música, mas o rock é algo que me encanta. Então, estou ouvindo 89 FM lá de São Paulo, Kiss FM. Quando eu estou um pouquinho mais easy, eu ouço a Antena 1, que eu gosto, que é uma locução muito bonita. Tem várias locutoras, né? A voz feminina da Antena 1 é muito bacana, a postura como se faz o rádio, eu acho super legal. Então, às vezes, também plugo. Então, é essa facilidade que a gente já tem. Eu acho que só falta um pouquinho mais de difundir essa capacidade de saber como colocar para as pessoas de forma mais popular como fazer isso, né? Eu tenho aqui um carro popular, eu tenho aqui um aparelho de som que não é tão moderno, mas dá para você colocar o seu celular ali funcionando com uma rádio web, né? Inclusive, a gente tem várias rádios web aqui no Mato Grosso do Sul, e o cenário está aí, né? É muito legal da gente ver como isso cresceu. Tem várias rádios que são segmentadas, tem rádio jornalismo feito em web rádio. Então, é muito importante a gente tratar isso de forma como mais popularização do que uma barreira técnica, vamos dizer assim, Odir? Então, acho que a popularização pode ajudar bastante a gente nesse quesito aí. Probleminha técnico aí, acho que o nosso amigo Silva Júnior perdeu lá a conexão, a bateria do notebook, e a gente vai tocando o barco aqui então. Falar um pouco aí dessa questão da web rádio, também a gente coloca os podcasts, tranquilo. O podcast está em super alta, né? A gente vê aí dispositivos como smartphones, TVs já tocando aí podcasts, abrindo para a galera também produzir um conteúdo bacana, diversos tipos de segmento, e é legal de ver isso, né? De ver o conteúdo sendo produzido, de indo para o ar, de chegando na galera, e isso ao alcance da mão, ao alcance do notebook, ao alcance da TV, e essa difusão aí é primordial nessa questão da igualdade de poder de expressão, de você poder colocar suas ideias. Claro que isso implica responsabilidade e profissionalismo também, como a gente comentou, mas é um super poder, né? É um conteúdo que está super aí em alta, e assim como a web rádio, se tratado profissionalmente, rende tanto quanto uma emissora e tem uma presença bem legal. Então é importante a gente acompanhar de perto todas essas tecnologias e
cuidar para que se popularize cada vez mais, né? De trazer para perto do público. Tá certo, é isso mesmo. Desculpe aí, deu um pequeno crepezinho aqui do outro lado, aquela pecinha que está atrás aqui, mas foi legal, segurou bacana aqui. Fala sobre o podcast que a gente estava falando, que é um assunto também de momento, né? Bastante utilizado e está sendo difundido aí absurdamente no mundo todo, né? Exato. Inclusive, como você falou, hoje já estou um pouco mais afastado das aulas na universidade, mas enquanto professor, foi um objetivo trazer isso à tona. Então, nas aulas a gente trabalhava como criar um podcast, como trabalhar comercialmente, as oportunidades que você tem de propagar o seu conteúdo. Está muito fácil, Silva. Está muito fácil. Explica para quem está do outro lado, Anderson, explica para a gente como é que é produzido, o que vem a ser um podcast. Né? Ok. O podcast, a gente pode falar assim, é um áudio sob demanda. Você ouve a hora que quiser, onde quiser, tá? É um conteúdo que está sempre disponível. Então, o podcast, você produz um programa, você pode ter uma série, né? Ou você pode ter um programa 2 vezes a semana, 1 vez a semana, todo dia, né? Varia bastante. Então, esse formato é muito flexível. Mas o que caracteriza o podcast é justamente você ter o poder de você poder ouvir e selecionar principalmente o conteúdo que você quer. Né? Então, se você tem um assunto que você domina ou você gosta, e você quer colocar suas ideias ou quer debater essas ideias com alguém, você monta lá um podcast. Hoje tem várias ferramentas gratuitas, pagas, ferramentas de edição, de produção, trilha, está tudo muito na mão. Então, se você gosta de falar sobre alguma coisa, se você domina ou é interessado em algum assunto, você pode abrir um podcast, né? No Spotify, no Apple, na Apple Store, né, que é um dos veículos de difusão, no Google Podcast, que é um dos mais... tá na modinha agora, né? O Google Podcast é um super aplicativo, muito bonito, fácil, legal, é um conteúdo vasto. E o que é bacana? Você produz o podcast, você manda para um servidor central, e esse servidor central é que faz aí a propagação desse conteúdo para o Spotify, para a Apple Store, para o Google Podcast. A gente chama os agregadores, né, de podcast. Então, você escolhe o que você quer trabalhar, o que você quer usar. Sim? Ele tem limite de tempo? Não, existem algumas métricas aí, ô Silva, que é importante te observar. O mundo hoje tem algo muito mais valioso do que ouro, do que prata, do que grafeno, que é um dos metais mais raros, do que o nióbio. Então, o negócio chama-se dado. Tempo. Quem tem dados tem tudo. Sabendo utilizar, existe uma palavra em inglês, chama-se data mining, chama-se mineração de dados. Então, é importante você ter esses dados, né? Tratar o seu público, conhecer o seu público, né? Isso, na comunicação, o primordial para você comunicar bem é saber para quem você vai comunicar, para você adequar como vai comunicar, né? Por quais meios, por quais vias comunicar para chegar nesse público. E o podcast é isso. Você tem que entender da sua audiência. Quem vai ser a sua audiência? Minha audiência são jovens de 13 até 21 anos, ou de 18 até 35 anos. Não, eu quero uma galera um pouco mais madura, de 35 a 45. Então, os assuntos você pode moldar para atender esse público, tá? Existem métricas, como você falou do tempo. O podcast você pode fazer de 1 hora, 2 horas. As limitações podem incorrer em cima do seu plano de difusão do podcast. Existem os pagos e os prós, né? Os prós a gente coloca aí, por exemplo, o SoundCloud, que é um dos mais famosos. Você paga e você tem um armazenamento, né? Qualidade, essas coisas, e você tem esses limites. Mas agora, de tempo de conteúdo, vai do que você julgar que é necessário para discorrer do seu assunto em cada série, em cada episódio, tá? Mas tendo esse levantamento de dados mundiais, né, e isso pode variar de cultura para cultura, mas de 20 a 35 minutos
a gente diz que é o ideal de você manter um episódio de um podcast. Por quê? Se você contar toda a história numa paulada só, você perde a audiência, né? Ninguém mais vai vir atrás. Então, o que é legal? Você renovar o seu conteúdo, deixar aquele gostinho de quero mais, preparar a audiência para o próximo episódio, né? Isso é importante. Isso que é legal. Legal. O podcast bem, hoje é uma ferramenta que todos os canais de televisão estão usando. Super. Ela é muito mais ágil, muito mais... A velocidade, tudo. Para quem gosta, quem quiser ir atrás, tem um livro que chama-se O Formato Ideal do Podcast. Tá? Quem quiser pode procurar na internet, ele é bem baratinho, se não me engano, custa em torno aí de R$25 a versão digital. E ele transcorre em tudo. Tá? Tem o do Léo Matos também. O Léo Matos é um cara que foi um dos precursores do podcast. Tá? E ele dá diversas dicas de como fazer o podcast, as ferramentas que utilizar. Então, assim, tem muito conteúdo para você poder fazer o conteúdo que você quer. Essa internet... muita informação. É bastante, muita informação. Legal. Legal. Isso vale também, naturalmente, para TV, para vídeo, né? Também cabe para esse sentido. Ô, Dir, estou satisfeito com o professor Anderson Nunes nesse bate-papo gostoso aqui acerca dessa força da tecnologia. Você quer colocar mais algum assunto? Eu estou feliz em rever, viu, Anderson? Parabéns. Eu só queria... E você continue se empenhando com o clima. O Anderson está fora do rádio, Anderson? Tá. Hoje, eu estou, mas já nunca sai, né, Silva? Eu não estou na locução hoje, mas eu continuo gravando. Como vocês podem ver, eu tenho algumas coisinhas, uns brinquedinhos aqui em casa. Tem outros lugares que eu gravo também. Então, eu faço muita vinheta, gravo bastante off para vídeo, gravo para a instituição, para a Unigran, e rádio eu atendo. A Carandá. Não tem como, eu vou lá, eu chego lá, dá uma olhadinha no RDS, dá uma olhadinha no streaming, dá uma olhada na qualidade. Aí vou lá em Itaquiraí, lá na Maracaí, visitar o Marcos, não tem para onde fugir. Então, chegou, dá uma olhada nisso, vamos fazer aquilo, eu preciso disso. Então, não tem... Eu adoro, eu sou apaixonado por rádio. Eu amo rádio. Rádio eu posso fazer qualquer outra coisa na vida, mas eu nunca vou largar o rádio. Eu acho que não tem. Mas tem saudade de estúdio, de fazer locução, de estar anunciando? Muita. Eu tenho, inclusive, esses dias conversei com o André, lá da Carandá, e a rádio fez 31 anos. E puxa vida. Né? Ele falou, manda um áudio aí e tal. Rapaz, a emoção vem, a saudade do estúdio. Eu falei para ele, poxa, Andrezão, caramba, cara, que vontade de sentar, ter a mesa de som na frente, puxar a latinha aqui na frente e falar, no caso de Naviraí, para 20 mil, 25 mil pessoas, 12 mil pessoas, dependendo do horário. Então, você comunicar e ter o retorno dessa galera em tempo real, ser instantâneo, isso me dá uma saudade de entregar um bolo, de fazer um flash, de entrevistar um popular, de entrevistar um desportista. Outro item, o pai foi desportista também, viu, Silva? O pai foi presidente da Liga Esportiva Naviraense. Tá? Eu saí muito quando era pequenininho, na Fiorino dele, para marcar Campo da Adélia, para marcar Virotão. Marcar, quem não sabe, é passar o cal na linha, tá? Então a gente saía fazer isso aí. Mas eu amo o rádio. O rádio, para mim, o dia que não fizer nada, eu estou fazendo rádio. E o Fuscão? Falta de tempo. Anderson, é falta de tempo ou sua atividade hoje toma todo o seu tempo? Hoje eu trabalho em horário comercial, né, na Unigran. Eu trabalho junto com o pessoal da direção de planejamento. Eu trabalho como publicitário. Lá eu exerço a função de web designer, na verdade, é um web design um pouco mais voltado para captação, para publicidade em si. Tá? Existe muita coisa envolvida por trás de um site, mais do que a galera imagina. Então, eu trabalho nessa área. Mas aqui em Dourados eu não tive, assim, nenhum contato com rádio para dizer, ou receber um convite. Aqui ninguém conhece, né? E se a gente não for atrás, também ninguém descobre. Mas é questão de oportunidade.
de surgir alguma coisa, ou eu mesmo ir atrás. Eu acho que a gente não deve esperar nada acontecer. Você quer, você tem que ir atrás, vai lá e faz, né? Mas uma hora eu vou. Já visitei aqui o pessoal da 92, a gente ficou bem perto de fazer um projeto, não na área de locução, mas numa área de consultoria publicitária. Tenho vontade de conhecer, não conheço a 94, mas tenho muita vontade. Conheci o Alexandre, trabalhou lá, que trabalhou comigo também na Unigran. Então, assim, sempre eu estou ali, sempre estou com um pezinho, eu estou em volta, e a vontade de estúdio, a saudade de estúdio é grande, sim. A Unigran tem um projeto de montar uma rádio interna, né? Na verdade, assim, não sei se é isso que você está se referindo. Enquanto professor, eu montei uma web rádio, chama-se Rádio Rooster, né? Eu montei uma web rádio com todo o formato completo, com vinheta, com músicas, com variações de estilos musicais. Para quê? Para que os meus alunos tivessem a vivência, enquanto publicitários, de saber como que um veículo rádio funciona. Que não é simples assim, você gravar em qualquer lugar, chamar alguém para fazer um barulho e pronto. Tá pronto um spot de rádio. Vai criatividade, meu amigo, né? Um spot de rádio é um conteúdo atrativo para a emissora. Sem dúvida. O conteúdo tem que ser um atrativo. Não é só você bolar um texto ali de promoção ou de oferta. Se você não captar a atenção do ouvinte também enquanto comercial, você não vai vender comercial. É complicado. Você dificulta a vida da galerinha que sai bater perna e oferecer o conteúdo da emissora, né? Então, trabalhar isso foi importante. Com a Web Rádio, foram sorteados aí dinheirinho para a galera investir, quanto de inserção, tinha que montar a planilha de radiação, formatos adequados aos clientes, foram feitos clientes fictícios e eles produziram os spots. Sim. E, cara, um mais bacana que o outro, sabe? É muito importante a gente colocar nessa galera da juventude que acha que a vida hoje é só Spotify, Deezer, né? E Google Music, que existe algo muito mais interessante comercialmente falando e até de conteúdo falando, que são as rádios, a AM, FM, web rádio, podcasts, esses formatos que, apesar de serem digitais, são muito mais antigos do que eles mesmos. Né? Que evoluiu muito, né? O pessoal agora está tomando conhecimento. Exato. Você tem uma equipe de produção aí com você, para criação? A instituição tem, né? Na Unigran, sim. A gente tem tudo que a Unigran faz de publicidade, e eu não posso falar pela instituição, estou falando como Anderson Nunes, pelo que eu sei da instituição, tá? Não falo pela instituição aqui, mas todo o conteúdo é produzido aqui, em Dourados mesmo, pelos nossos publicitários. Nós somos um setor bem grande, são quase 22 pessoas envolvidas entre publicidade e jornalismo, entre a comunicação institucional, e tem sim, em cada área tem profissionais que estão aptos ali a fazer alguma coisa. Inclusive, esses tempos tivemos aí uma peça, agora eu vou puxar a sardinha também para o lado dos meus colegas lá do 3D, do vídeo, que montaram um VT de propaganda do cinema. E perguntaram, eu fui no cinema assistir o filme no qual estreou, e eu vi o rapaz do lado, depois que viu o VT. Né? Falei, poxa, ó, a Unigran aí tá forte, mandando fazer propaganda nos Estados Unidos, sabe? Apesar da gente ter polo lá nos Estados Unidos, não. Foi feito tudo aqui com profissionais, a maioria deles formados na Unigran e aqui de Dourados. É gente da casa. A gente tem que valorizar o local. A gente tem que valorizar o profissional daqui. Sim. Tem que... fala-se tanto, puxa, tem que comprar no comércio, Exatamente, tem que comprar no comércio, mas na hora de fazer serviço, meu amigo, você também tem que pensar na galera daqui. Entendeu? Fala-se tanto que o comércio tem que prestigiar, valorizar a galera daqui. Tem muita gente em todas as áreas, não falo só na área de comunicação, mas tem que valorizar o local. O profissional local é importante. Né? Ninguém mais conhece o nosso comércio, ninguém mais conhece a nossa realidade do que a galera daqui. Né? Então, para que fazer um spot, um filme? Um filme a gente chama o VT para a TV. Fazer um filme, ou fazer um cartaz, ou um outdoor. Por que fazer fora se a gente tem profissionais de publicidade, profissionais de comunicação muito competentes aqui? Sem dúvida. Sem dúvida. Verdade. A Unigran, sem dúvida nenhuma, é uma grande escola, realmente.
muito mais do que uma universidade, né? É uma escola de verdade. Proporciona muito para muita gente. Como eu falei, sou suspeito porque eu sou formado na Unigran. Anderson, e é um orgulho. Apaixonado pelo trabalho. E é um orgulho trabalhar numa empresa como essa que está presente no mundo inteiro. Exato. E levando o nome de Dourado, que é mais importante ainda. Com certeza. Agora, Silva, vou fazer aqui um merchanzinho, mas é verdade, isso que o Odir falou. A Unigran é uma instituição que te proporciona crescer, sabe? Não só profissionalmente. Quando eu cheguei aqui, que o Elcio, que é o gerente de marketing da Unigran, e o Betone me convidaram, eu cheguei aqui e ele falou, olha, a gente precisa fazer isso, isso, isso. Topa vir para cá? Eu falei, puxa, eu estava me graduando ainda antes de me formar, trabalhava na Carandá, tinha me afastado um pouco da emissora e vim para cá, uma aventura, cara, uma aventura. Falei, puxa vida, incógnitas, incertezas, sozinho, deixar o velhinho lá, né? Foi complicado. Mas na hora que eu cheguei, eu recebi apoio dos colegas, eu recebi as melhores ferramentas possíveis para eu trabalhar, eu recebi o apoio profissional, oportunidade de evoluir, de conhecer coisas que eu não sabia, de você evoluir como profissional. Quem é funcionário da Unigran sabe do que eu estou falando, das oportunidades de evolução intelectual que a gente tem lá. E realmente, a gente brinca que tem uma hashtag quando a gente publica algum conteúdo nas nossas redes pessoais, hashtag Orgulho Unigran, sabe? E realmente, quem trabalha na Unigran tem orgulho porque é uma instituição assim que se preocupa muito, sabe? Ela entrega muito para a sociedade, ela entrega muito para a comunidade onde ela está. E como o Odir falou, ela está expandindo. Hoje tem Unigran nos Estados Unidos, hoje tem Boston, Texas, Flórida, Nova York, Houston, e tem Unigran Europa, tem Unigran Japão. Então, assim, está se expandindo. E como você falou bem, é o nome de uma instituição de Dourados, do Mato Grosso do Sul, é algo nosso, e que está presente aí. Nessa pandemia, nessa época de home office, de você fazer tudo de casa, e você não precisar parar os seus estudos, parar sua formação, sua graduação, com toda a tecnologia que a Unigran já há algum tempo, porque é uma instituição inovadora e investidora em coisas novas, ficou tranquilo, assim, sabe? A Unigran tem um convênio, é uma parceria, né? Não é um convênio, é uma parceria com o Google, sabe? Chama-se Google for Education, que proporciona salas de aula virtuais, reuniões, aulas virtuais. É uma plataforma de atendimento acadêmico muito grande, muito legal. E, assim, é difícil de você encontrar em outro lugar. Pode ter semelhante, mas, assim, é difícil encontrar algo tão inovador. Então, hashtag Orgulho Unigran, e realmente trabalhar numa instituição como essa, a gente tem realmente muito orgulho. Se colocar um slogan aí, Anderson, você cresce com a Unigran. Totalmente, Faz parte da sua história. Sem dúvida. Tá certo. Obrigado. Odir, mais uma vez, brigadão pela participação aí, a colaboração conosco, viu? Valeu. Eu que agradeço. E, mais uma vez, a gente está rememorando os velhos tempos, né? E parabenizar o Anderson, né, pelo seu trabalho. E eu conheci você como Alexandre, viu? Não era como Anderson. É verdade. Essa do Alexandre, até colocar um... Eu falo pra caramba, viu, Silva? Locutor não tem como... né? Então você me corta aí, pô. O pai, ele sempre falava, né? Começando por aqui, programa Alegria Sempre. Eu, Alter Nunes, com você até as 9 da manhã. Nos trabalhos técnicos, Anderson Alexandre. E não é Alexandre, é Alexandro. Alessandro. Alexandro, com X, inclusive. Com X. Não é nem Alexandro, é Alexandro. Eu falei, o pai e a mãe, quando eu nasci, não tinha o que fazer. Falei, vamos botar nome nesse guri. Então foi Anderson Alexandro da Corédio Nunes, né? Então daí surgiu o Alexandre. Origem italiana? Italiano, capite? Sim. Anderson, um grande abraço para você, tá? Sucesso na sua caminhada, tá?
e talvez, quem sabe, alguém aí apareça para convidar para você fazer o rádio dentro do seu tempo, evidentemente, porque a sua profissão exige muito de você, né? Então, mas se sobrar um tempo, pelo menos final de semana, a gente possa ter a sua presença no rádio. Silva, mais uma vez, obrigado, viu, pelo convite. E sempre a gente está aí falando, né, da nossa profissão, da qual eu tenho orgulho muito grande. Não conheço outra profissão, só essa, né? E o resto é bico, né? Um grande abraço, obrigado, Anderson, um abraço para você e toda a sua equipe. Obrigado, Odir, obrigado. Silva, um abraço. Valeu, obrigado, Anderson. Você também, obrigado pela aula, viu? Eu que agradeço aí, viu? Vou ser bem breve, só para me despedir. Eu queria agradecer muito você pelo convite. Você sempre foi uma referência, desde pequeno, né, nas transmissões de futebol. Eu lembro, não sei se... claro que você vai lembrar, mas eu me lembro da cabine do Estádio Virotão. Tinha vidros na frente, Ferreirinha ajeitando aquela maletinha da Shure Eterna, galera puxando cabo no campo, com aquela maletinha na cintura, pesava pra caramba, cheio de pilha, tinha que trocar pilha toda hora. Eu lembro dessas coisas assim e vejo o quanto realmente a gente tem que ser apaixonado no que faz. Porque era difícil. Linha que caía. E eu lembro de você, cara, até uns tempos atrás, narrando ainda lá em Naviraí, com o pessoal aí um pouco mais novo, e eu lembro das suas narrações, da sua dinâmica, eu falava, caramba, como é que ele faz para lembrar o nome dos caras? Tá no campo lá, ou é pelo número, como é que ele faz? E essa dinâmica que eu vejo, e claro, você é muito mais que só um narrador de futebol, como comunicador, mas é o que eu tenho na mente aqui, fresco. Dentro da cabine do Estádio Virotão, você, Birubiru, Ferreirinha das Costas, que a gente falava, Ferreirinha das Costas, o Ferreira da Costa, que está lá na Cultura FM ainda. E é o que eu tenho, cara, e é um privilégio, cara. Josafá Marques, exatamente. Zé Roberto, baixinho, fazia o programa da tarde também, fazia campo. E assim, é uma galera que é minha vida. Eu convivi. Ayrton Paulo está hoje lá em Santa Catarina, se não me engano, Ayrton Paulo, ainda tem ele no Facebook. Esses tempos a gente trocou umas ideias. Então é uma galera que eu lembro. Rubens Silva. Eu lembro da Emília Fukushima fazendo programa, né? Hoje ela também do financeiro lá da Rádio Cultura ainda. Mas assim, queria dizer que você e essa galera fazem parte da minha história, porque meu crescimento foi ao lado de vocês. Quero agradecer aqui o seu convite, a disponibilidade de estar me colocando aqui nesse lugar privilegiado entre você, o Odir, essa galera que só tenho a aprender com vocês, com tanta história boa, lembrar dos Acais, das Top Massas e tudo mais, é um privilégio. Obrigado, Silva, obrigado, Odir, pelo privilégio de estar com vocês aqui hoje. Um abraço, garoto. Obrigado você, valeu. Uma grande live, com certeza, uma grande aula. Nós falamos com o Anderson Nunes e também com o Odir Pedroso nessa noite. Obrigado, valeu a você que fica aí, colocando também a sua opinião, o seu contato, o seu comentário, curtida. Fique à vontade.